Meus amados, graça e paz, missionária Cardene, uma vez mais trazendo uma palavra de reflexão, um pequeno ensino para as nossas vidas. Como eu prometi, estaríamos estudando um pouquinho acerca do fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. No vídeo anterior, eu estive falando acerca de domínio próprio. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca de mansidão. Você tem mansidão? Você se considera uma pessoa mansa? Vamos ver se realmente estamos dentro dos princípios, dos critérios de ser manso, ou se estamos longe dele, ou talvez a caminho. Vamos ver um pouquinho na palavra de Deus, o que ela nos ensina, dentro desse contexto, desse pequeno estudo que eu quero trazer para a sua vida. O que é mansidão? No grego, nós temos 3 definições, as principais, 3 significados. O primeiro é submissão a Deus. Quando nós vamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, o versículo de número 29, Jesus estava dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Aqui nós vemos primeiramente a submissão a Deus. Logo, o segundo significado é de brandura de gênio ou de índole. A brandura do nosso caráter, nosso gênio, nosso temperamento, né? Tudo isso. Então, nós vemos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21, onde a palavra nos diz: portanto, despojar-vos de toda impureza e todo o acúmulo de maldade que possa haver em nós, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Aqui nós vemos o exemplo de brandura, de gênio. E o terceiro significado vindo do grego, que é prautes, que é o mesmo que dizer mansidão, nós vemos a consideração. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 21, ele diz: que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e o espírito de mansidão? Aqui nós vemos um versículo bíblico dentro dos 3 significados. Então, o que é a mansidão em si? Ela é nada mais, nada menos que o resultado da verdadeira humildade. O que é a verdadeira humildade? Não é você ficar ali, se fazer de coitado, baixar sua cabeça, ser pobre, usar a roupa rasgada, a roupa velha, né? Andar suja ali, moribundo. Isso não é ser humilde. Humildade é muito diferente de condições baixas, de poder aquisitivo baixo. O que é ser humilde? É você reconhecer o valor do próximo, é você reconhecer o valor do outro e você se recusar a ser superior a ele. Tem pessoas que têm um complexo de superioridade tão grande que é até desagradável ficar perto delas. Elas se acham, em tudo elas são boas, não é verdade? Você já se deparou com pessoas assim? Elas se acham boas em tudo. Tudo elas se acham melhor. Aquele complexo de superioridade. Ali não tem humildade nenhuma. Ali o ego, ali ó, vai fazer com que ela exploda. E Jesus, para nós, é o melhor exemplo. Aliás, ele é o exemplo perfeito para as nossas vidas em questão de mansidão. Aliás, de tudo, mas como nós estamos falando de mansidão, acerca de mansidão, ele é o melhor exemplo para as nossas vidas. Não há melhor que ele. O que a palavra de Deus nos diz? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Que coisa mais linda!
o nosso Jesus Cristo. Em todo momento usando a humildade. Quando nós vemos e estudamos a fundo o ministério de Jesus, tudo que ele passou em cada cidade que ele ia, em cada sinagoga, nós entendemos melhor o exemplo de mansidão na vida dele e aprendemos com ele. Porque a mansidão, nada mais, olha só, a mansidão ela se trata exatamente, nada mais, nada menos, de nós mantermos a calma em situações tensas, em situações difíceis, em situações complicadas. Quem é manso, ele vai agir com o quê? Com sensatez, com calma, com princípio. Ele não vai se permitir irar fácil e nem muito menos pecar. É por isso que a Bíblia diz, irai-vos, não pequeis. Mas aquele que tem mansidão, ele consegue com facilidade manter essa sensatez, manter essa calma. Por quê? Porque isso vai impedir com que ele seja violento e também vai impedir ele de desrespeitar a outra pessoa. Quando nós vamos na Bíblia, no Antigo Testamento, nós podemos ver ali que essa característica, ela estava ligada, estava associada com o conceito de submissão. Nós percebemos isso nesse conceito de submissão e de humildade quando nós analisamos a vida de alguns personagens bíblicos. Quando, missionária? Quando eles suportaram com mansidão ataques, afrontas, perseguições. E nós vemos que ali não houve uma ira, não houve um ódio e nem muito menos ressentimento. José, por exemplo, vendido, traído pelos próprios irmãos, ele poderia ter suscitado o ódio, a ira, o ressentimento. Sem embargo, ele agiu com mansidão. O rei Davi, quando foi perseguido por Saul, teve a oportunidade de se irar, inclusive de pecar, até mesmo de matar ele. Sem embargo, agiu com mansidão. Mas não é esse contexto que eu quero trazer agora. O contexto que eu quero trazer é do livro de Gálatas, capítulo 5, o que nós estamos estudando. Nós vemos que a mansidão, ela está junto com outras características do fruto do Espírito. Nós falamos no vídeo anterior acerca da mansidão e do domínio próprio, que há uma grande confusão com isso. Muitas pessoas confundem mansidão com domínio próprio. Mas aqui em Gálatas, ela diz respeito ao quê? A conduta nossa com outras pessoas. Opondo a quê? A inimizade, opondo a discórdia, ao ciúme, a dissensão, aquela explosão de ira, né? Que as obras da carne dá lugar, que é as obras da carne, né? Muitos podem pensar, inclusive bastante pessoas, pensam que ser manso, às vezes, é ser fraco, é ser covarde. Estão muito equivocados. É uma visão muito errada. Por quê? Porque a mansidão, ela é uma virtude, meu irmão. Ela é uma virtude, minha irmã, que nos capacita a controlar a nossa força, a controlar os nossos impulsos naquele momento e a aplicá-lo consequentemente de uma forma correta, na hora certa, no momento certo e com as palavras certas, ponderada. É fácil, missionária Cardena? Claro que não. Eu tenho um temperamento sanguíneo, falo por mim. Não é fácil, muitas vezes, eu me ponderar nisso aí. É necessária a intervenção imediata do Espírito Santo de Deus e eu estar conectada e aberta para esse trabalhar na minha vida. E nisso consiste. Por quê? Porque a falta de mansidão, olha o que ela produz. A falta de mansidão em alguém, ela mostra o quê? O ego da pessoa, o eu dela fluindo. A pessoa, quando ela não tem mansidão, o eu dela fala mais alto.
O ego dela, parece uma bola, né? Parece um balão. Mas os mansos não. O manso, ele abaixa a cabeça, ele suporta a injúria, né? Por quê? Porque ele sabe que tudo isso faz parte do plano de Deus. Tudo isso é a permissão de Deus. Isso quer dizer que nós temos que abaixar a cabeça para tudo, deixar as pessoas pisar, as pessoas te magoar, as pessoas te caluniar, as pessoas te afrontar? Claro que não. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar todo o mal, tudo que as pessoas nos fizerem, não. Mas tem a ver com o quê? Tem a ver com a minha conduta, a forma como eu vou lidar com a situação. Você quer um exemplo claro? Depois da minha queda, durante a minha queda, ninguém queria saber nada da missionária Cardênia. Depois que Jesus foi lá, no lodo, foi lá na boca do inferno, resgatou a missionária Cardênia, que estava no mundo das drogas, na perdição, no vício do crack. Resgatou a missionária Cardênia, limpou, purificou de novo, tá aí restaurando o ministério da palavra, graças ao meu bom Deus. Muitos se levantaram, caluniando o meu ministério, colocando em dúvida a minha índole diante de Deus, a minha vida, a minha integridade. Eu poderia perfeitamente tirar satisfações, brigar, não é verdade? Até pecar, porque eu ia irar, meu coração ia se encher de ódio dessa pessoa, porque eu sei que são mentiras, são calúnias. E de muitas outras pessoas mais que têm se levantado. Mas sabe o que a missionária Cardênia tem feito? Acreditado e confiado no Deus que ela serve. Sabe por quê? A minha vida, quem conhece é Deus. A minha índole, quem conhece é Deus. E sabe que? O homem e a mulher de Deus, o Espírito Santo que habita neles, vai testificar acerca da minha vida. Sabe por quê? O nosso Deus ainda revela. O nosso Deus mostra quem é quem. Então, eu sei que tudo isso tem acontecido porque permissão de Deus. Eu conheço a minha vida diante do altar do Senhor. É Ele quem vai pelejar, é Ele quem vai me justificar. O que eu quero dizer com isso? Aprenda a ser manso, aprenda com Jesus. Olha o ministério de Jesus, quantas pessoas se levantaram para acusar Ele, quantas pessoas tentavam ali buscar uma situação e até mesmo manipular uma situação para Ele cair. Mas Ele foi mais esperto, porque mansidão. E até para nós exortarmos, nós precisamos ser mansos, buscar sabedoria. E nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Como você tem agido diante das situações que tem te apresentado? Com a sabedoria vinda do alto? Ou com a sabedoria, ou com a insensatez, a sabedoria da terra, a insensatez carnal? Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Nada melhor do que Ele para nos ensinar. Em todo tempo Ele foi manso diante de seus acusadores. É isso que eu quero que você aprenda nesse dia de hoje. Aprenda a ser manso. Não dê ouvidos às circunstâncias, às afrontas, ao momento presente, ao problema de agora ao qual você está enfrentando. A mansidão é um fruto que vai trazer benefícios e vitória para a tua vida. Quando surgir a situação do qual dá vontade de você sair da bênção, você se irar com determinadas pessoas, querer tirar satisfações, porque a carne, ela quer tirar satisfações, mas o Espírito não, o Espírito é pacífico. O Espírito, ele age com sabedoria. O Espírito, ele sabe o momento certo, a hora certa e as palavras certas. Amém? Aquela típica frase. E o que Jesus faria? Assim, quando vinha a raiva, quando vinha aquela pessoa abençoada que Deus permite entrar na sua vida ali para te moldar,
né? Para tirar sua paz, para te fazer pecar. Lembre-se, e Jesus o que faria? Jesus passou por esse tipo de situação. Jesus foi acusado injustamente, as pessoas queriam caluniar, buscavam motivos para acusá-lo. Quando dirá nós? Mas Deus é quem peleja por nós. Então deixa o Espírito Santo nesse dia de hoje trazer a mansidão. Não vai servir de nada você querer agir pelo seu impulso. Pelo contrário, você vai perder a sua bênção. E não vale a pena perder a sua bênção, perder a sua vitória, o que Deus tem preparado. Porque a Bíblia diz que coisa que olho não viu, que ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Então tome posse dessa palavra nesse dia e seja vitorioso. E sobre todas as coisas, mansidão. Não perca a reflexão de amanhã. Seguiremos falando sobre o fruto do Espírito. Amém? Não esquece. Compartilhe essa palavra poderosa com alguém. Amém? Deus te abençoe.